Leitura da Audiência Geral de 26 de setembro de 2012, pelo Papa Bento XVI, sobre a liturgia. Amados irmãos e irmãs, nestes meses percorremos um caminho à luz da Palavra de Deus para aprender a rezar de modo cada vez mais autêntico, inspirando-nos em algumas grandes figuras do Antigo Testamento, nos Salmos, nas cartas de São Paulo e no Apocalipse, mas, sobretudo, considerando a experiência singular e fundamental de Jesus na sua relação com o Pai Celestial. Na realidade, só em Cristo o homem se torna capaz de se unir a Deus com a profundidade e a intimidade de um filho em relação a um pai que o ama. Só nele nós podemos dirigir-nos em toda a verdade a Deus, chamando-lhe carinhosamente Abba, Pai. Como os apóstolos, também nós repetimos nestas semanas e repetimos a Jesus hoje: Senhor, ensina-nos a rezar. Além disso, para aprender a viver ainda mais intensamente a relação pessoal com Deus, aprendemos a invocar o Espírito Santo, primeiro dom do ressuscitado aos crentes, porque é ele que vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, diz São Paulo em Romanos 8, 26, e sabemos que ele tem razão. Nesta altura, depois de uma longa série de catequeses sobre a oração na Escritura, podemos perguntar-nos: como posso deixar-me formar pelo Espírito Santo e assim tornar-me capaz de entrar na atmosfera de Deus, de orar com Deus? Qual é esta escola na qual ele me ensina a rezar, vem em ajuda da minha dificuldade de me dirigir de modo justo a Deus? A primeira escola para a oração, vimos-lo nestas semanas, é a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um diálogo permanente entre Deus e o homem, um diálogo progressivo, no qual Deus se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a sua face, a sua voz, o seu ser. E o homem aprende a aceitar que conhece Deus, a falar com Deus. Portanto, nestas semanas, lendo a Sagrada Escritura, procuramos aprender como podemos entrar em contato com Deus a partir da Escritura, deste diálogo permanente. Existe outro espaço precioso, mas uma fonte inestimável para crescer na oração, uma nascente de água viva em relação estreitíssima com a precedente. Refiro-me à liturgia, que constitui o âmbito privilegiado no qual Deus fala a cada um de nós, aqui e agora, e espera a nossa resposta. Mas o que é liturgia? Se abrirmos o Catecismo da Igreja Católica, subsídio sempre precioso e, diria, indispensável, poderemos ler que, originariamente, a palavra liturgia significa serviço por parte do povo a favor do povo. Número 1069 do Catecismo. Se a teologia cristã tomou este vocábulo do mundo grego, fê-lo obviamente pensando no novo povo de Deus, nascido de Cristo, que abriu os seus braços na cruz para unir os homens na paz do único Deus. Serviço a favor do povo, um povo que não existe sozinho, mas que se formou graças ao mistério pascal de Jesus Cristo. Com efeito, o povo de Deus não existe por laços de sangue, de território, de nação, mas nasce sempre da obra do Filho de Deus e da comunhão com o Pai que ele nos obtém. Além disso, o Catecismo indica que na tradição cristã, a palavra liturgia quer dizer que o povo de Deus toma parte na obra de Deus, uma vez que o povo de Deus, como tal, só existe por obra de Deus. Foi o que nos recordou o próprio desenvolvimento do Concílio Vaticano II, que começou os seus trabalhos há 50 anos com o debate acerca do esquema da Sagrada Liturgia, depois aprovado solenemente a 4 de dezembro de 1963, o primeiro texto aprovado pelo Concílio. Que o documento sobre a liturgia tenha sido o primeiro resultado da Assembleia Conciliar, talvez alguns o tenham considerado um caso. Entre muitos planos, o texto sobre a Sagrada Liturgia parecia ser o menos controverso e, precisamente por isso,
capaz de constituir uma espécie de exercício para aprender a metodologia do trabalho conciliar. Mas, sem qualquer dúvida, aquilo que à primeira vista pode parecer um caso, demonstrou-se a escolha mais justa, também a partir da hierarquia dos temas e das tarefas mais importantes da Igreja. Com efeito, começando com o tema da liturgia, o Concílio ressaltou de maneira muito clara o primado de Deus, a sua prioridade absoluta. Antes de tudo, Deus. É precisamente isto que nos diz a escolha conciliar de começar a partir da liturgia. Onde o olhar sobre Deus não é determinante, todas as outras realidades perdem a sua orientação. O critério fundamental para a liturgia é a sua orientação para Deus, para poder assim participar na sua própria obra. Mas podemos perguntar-nos: qual é esta obra de Deus na qual somos chamados a participar? Aparentemente, a resposta que nos oferece a Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia é dupla. Com efeito, no número 5, indica-nos que a obra de Deus são as suas gestas históricas, que nos trazem a salvação, que culminaram na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas no número 7, a mesma Constituição define precisamente a celebração da liturgia como obra de Cristo. Na realidade, estes dois significados estão inseparavelmente interligados. Se nos perguntarmos quem salva o mundo e o homem, a única resposta é Jesus de Nazaré, Senhor e Cristo, crucificado e ressuscitado. E onde se torna atual para nós, para mim hoje, o mistério da morte e ressurreição de Cristo que nos traz a salvação? A resposta é: na obra de Cristo, através da Igreja, na liturgia, em particular no sacramento da Eucaristia, que torna presente a oferta sacrificial do Filho de Deus, que nos redimiu. No sacramento da reconciliação, no qual se passa da morte do pecado para a vida nova. E nos outros atos sacramentais que nos santificam. Assim, o mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo constitui o âmago da teologia litúrgica do concílio. Demos mais um passo em frente e interroguemo-nos: de que modo se torna possível esta atualização do mistério pascal de Cristo? O beato Papa João Paulo II, 25 anos após a Constituição Sacrosanctum Concilium, escreveu: para atualizar o seu mistério pascal, Cristo está sempre presente na sua Igreja, sobretudo nos atos litúrgicos. Por conseguinte, a liturgia é o lugar privilegiado do encontro dos cristãos com Deus e com aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Na mesma linha, no Catecismo da Igreja Católica lemos assim: cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Tal encontro exprime-se como um diálogo através de ações e palavras. Portanto, a primeira exigência para uma boa celebração litúrgica é que seja oração, diálogo com Deus, antes de tudo, escuta e depois resposta. Na sua regra, falando sobre a oração dos Salmos, São Bento indica aos monges: a mente concorde com a voz. O santo ensina que na oração dos Salmos as palavras devem preceder a nossa mente. Geralmente não acontece assim. Antes, devemos pensar e depois aquilo que pensamos transforma-se em palavra. Mas na liturgia, contrariamente, é a palavra que precede. Deus concedeu-nos a palavra e a Sagrada Liturgia ofereceu-nos as palavras. Nós devemos entrar nas palavras, no seu significado, acolhê-las em nós, pondo-nos em sintonia com estas palavras. É assim que nos tornamos filhos de Deus, semelhantes a Deus. Como recorda Sacrosanctum Concilium, para garantir a plena eficácia da celebração, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam à sua mente as palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus para não acontecer de a receberem em vão. Elemento fundamental e primário do diálogo com Deus na liturgia é a concordância
entre o que pronunciamos com os lábios e aquilo que trazemos no coração. Entrando nas palavras da grande história da oração, nós mesmos somos conformados com o espírito destas palavras, tornando-nos capazes de falar com Deus. Nesta linha, gostaria de referir-me unicamente a um dos momentos que, durante a própria liturgia, nos chama e nos ajuda a encontrar tal concordância. Este conformar-nos com o que ouvimos, dizemos e realizamos na celebração da liturgia. Refiro-me ao convite que formula o celebrante antes da prece eucarística. Sursum corda. Elevemos os nossos corações para fora do enredo das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas angústias e da nossa distração. O nosso coração, o íntimo de nós mesmos, deve abrir-se docilmente à palavra de Deus e recolher-se na oração da Igreja, a fim de receber a sua orientação para Deus das próprias palavras que ela ouve e pronuncia. O olhar do coração deve dirigir-se ao Senhor, que se encontra no meio de nós. É uma disposição fundamental. Quando vivemos a liturgia com esta atitude de base, o nosso coração é como que subtraído à força da gravidade, que o atrai para baixo e eleva-se interiormente para o alto, para a verdade, para o amor, para Deus. Como recorda o Catecismo da Igreja Católica, a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da Igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. Os padres espirituais comparam, por vezes, o coração a um altar. Número 2655. Caros amigos, só celebramos e vivemos bem a liturgia se permanecermos em atitude orante e não se quisermos realizar algo, fazer-nos ver ou agir, mas se orientarmos o nosso coração para Deus e estivermos em atitude de oração, unindo-nos ao mistério de Cristo e ao seu diálogo de Filho com o Pai. É o próprio Deus que nos ensina a rezar, afirma São Paulo. Foi Ele mesmo que nos concedeu as palavras adequadas para nos dirigirmos a Ele, palavras que encontramos no Saltério, nas grandiosas preces da Sagrada Liturgia e na própria celebração eucarística. Oremos ao Senhor para estarmos cada dia mais conscientes de que a liturgia é obra de Deus e do homem, oração que brota do Espírito Santo e de nós, inteiramente dirigida ao Pai, em união com o Filho de Deus que se fez homem. Obrigado.